Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Commonwealth. Eu recebi umas perguntas dos alunos de Relações Internacionais e resolvi responder aqui no vídeo hoje. Eu organizei elas de uma forma mais cronológica para ficar fácil de entender. Espero que vocês gostem. Explicando de forma simples, a Commonwealth é uma associação formada por ex-membros do Império Britânico para promover o livre comércio e a harmonização de políticas. E podemos dizer que o significado de Commonwealth é o bem-estar comum, nesse caso, das 54 nações que fazem parte da organização. Bom, como são 54, eu vou colocar mapas e as bandeiras dos países que fazem parte da organização aqui. A Commonwealth é formada por 54 países e estes vêm de 6 regiões: África, Ásia, Américas, Caribe, Europa e Pacífico. Sendo eles África do Sul, Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Botsuana, Brunei, Camarões, Canadá, Chipre, Singapura, Dominica, Fiji, Gâmbia, Gana, Granada, Guiana, Ilha Salomão, Índia, Jamaica, Kiribati, Lesoto, Malawi, Malásia, Maldivas, Malta, Maurício, Moçambique, Namíbia, Nauru, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Papua Nova Guiné, Quênia, Reino Unido, Ruanda, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Samoa, Seychelles, Serra Leoa, Sri Lanka, Suazilândia, Tanzânia, Tonga, Trinidade e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu e Zâmbia. Dessas 54 nações, 16 delas compartilham o mesmo chefe de Estado, ou seja, atualmente é a Rainha Elizabeth II, que é a Rainha da Inglaterra. Assim como na própria Inglaterra, ela é uma figura representativa dentro de uma monarquia parlamentarista. Mesmo sendo independentes, 14 países da Commonwealth ainda estão diretamente ligados pela soberania britânica. Bom, a Commonwealth em si já existia, mas em forma simples de denominar todos os territórios que o Império Britânico abrigava. A Commonwealth, do jeito que conhecemos hoje, começou a ganhar formato a partir de 1860. Até aí, todos os territórios do Império Britânico obedeciam às ordens do governo britânico em Londres. Em 1867, o Canadá começou a ficar muito grande e ficava cada vez mais difícil para o escritório colonial em Londres administrar, ainda mais considerando todos os outros territórios. Então, a solução foi transformar o Canadá em um país autogovernado, ainda dentro do Império. Claro, mas de forma que o país teria seu próprio parlamento e suas leis, mas estaria constitucionalmente ligado ao Império Britânico. Com o passar dos anos, a independência dos países começou a ficar cada vez mais evidente. Então, em 1901, a Austrália seguiu o exemplo do Canadá e em 1907 a Nova Zelândia fez o mesmo. Até que em 1926 o governo britânico declarou que isso aconteceria com todos os países do Império. Mesmo podendo decidir suas próprias leis, esses países só podiam comercializar entre si. Eles não faziam comércio com nenhum outro império externo. Isso porque o governo britânico queria garantir que suas colônias fossem rentáveis, o que funcionou relativamente bem, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra declara guerra com a tirania nazista, seguida por seus importantes domínios. Em 1941, com a ofensiva japonesa, a guerra continua agora em duas frontes, pois o Japão deixa de atacar apenas ilhas e pequenos estados no Pacífico pertencentes aos Estados Unidos, mas começa também a atacar os membros da Commonwealth, assim como alguns membros das ex-colônias holandesas. A era de ouro da Commonwealth foi após a Segunda Guerra Mundial, durante a reconstrução, na qual a troca de mercadoria dos membros era basicamente exclusiva, fazendo em que a economia alavancasse entre todos os estados. Porém, a Commonwealth é colocada em segundo plano.
Desde a adesão do Reino Unido à Comunidade Econômica Europeia durante a década de 60, a Commonwealth perde o potencial em se tornar o principal meio de comércio e economia do Reino Unido durante 40 anos. Porém, com o Brexit e o término da relação do Reino Unido com a União Europeia, a principal fonte de economia pretende se estabelecer através da Commonwealth. Foi uma emenda do Parlamento Britânico. Ela foi assinada em 1931 e estabeleceu status de iguais entre os diferentes domínios independentes do Império Britânico. O Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia oficialmente se separaram do Império depois da declaração do Estatuto, mas mesmo sendo legislativamente independentes, elas mantiveram uma parceria próxima. Em 1980, esses 3 países ganharam o controle completo de suas próprias constituições. Sendo assim, o parlamento britânico não precisava ser consultado quando uma dessas nações fazia mudanças em suas constituições. Uma importante característica do início da Commonwealth e a aproximação entre os países são os Jogos do Império Britânico, que teve início em 1930. Hoje em dia, chamamos de Jogos da Commonwealth, paralelos a uma Olimpíada e seguem o ciclo de Copas do Mundo, com intervalo de 4 em 4 anos. Os Jogos de 2018 foram a 21ª edição dos Jogos da Commonwealth, um evento multiesportivo para os membros da organização. Realizado na cidade de Gold Coast, na Austrália, essa foi a 5ª vez que a Austrália sediou o evento. É uma versão menor dos Jogos Olímpicos e quem levou mais medalhas em 2018 foi a própria Austrália. A próxima edição dos Jogos será sediada na Inglaterra em 2022. Bom, o Império Britânico como uma entidade legal foi abolido em 1949, mas foi substituído pela Commonwealth. A Declaração de Londres foi um marco para a Commonwealth moderna, na qual a representatividade de governos passa a ser aceita de outras formas além da monarquia inglesa. Um exemplo do que a ação representou foi que a Índia se tornou independente em 1947 e não queria ser uma monarquia parlamentar. Aí, devido à abolição do Império, a Commonwealth aceita que seus membros possam entrar na organização, mesmo não aceitando a monarquia britânica como chefe de Estado, desde que elas sejam democráticas. O responsável pela manutenção dos valores dentro da organização é o Grupo de Ação Ministerial Commonwealth. É um grupo rotativo de 9 ministros das Relações Exteriores que avalia a natureza de qualquer infração e recomenda medidas de ação coletiva dos países membros, tendo o poder de suspender ou recomendar aos chefes do governo que um país membro seja expulso. Assim como aconteceu recentemente com Fiji e Zimbábue, que foram suspensas da organização devido a graves afrontas aos princípios democráticos e direitos humanos. E existem 3 organizações que permitem o diálogo entre os membros da Commonwealth. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês entenderem. O secretariado executa os planos acordados pelos chefes de governo através de assistência técnica, aconselhamento e desenvolvimento de projetos. A Commonwealth Foundation ajuda organizações da sociedade civil a promover a democracia, o desenvolvimento e entendimento cultural. Já a comunidade de aprendizagem incentiva o desenvolvimento e compartilhamento da aprendizagem e educação à distância. As diretrizes que norteiam a Commonwealth foram decididas na Declaração de Singapura, que teve como um acordo entre os estados que formam a organização no objetivo de cooperação dentro de um quadro de valores em comum. As finalidades da Commonwealth são as seguintes: paz global, multilateralismo, sociedade igualitária, comércio livre, liberdade ao indivíduo, boa governança, promoção do sistema democrático, direitos humanos e Estado de Direito, o que coloca os países da Commonwealth em um mesmo grupo, ao contrário do que ocorre em outras organizações. São suas origens políticas e sociais que os deixam com um estado semelhante. Não existe nenhuma obrigação além de ter sido membro do Império Britânico e acreditar em liberdade, direitos humanos e democracia. Atualmente, existem 9 países elegíveis para se juntar: Burundi, Egito, Israel,
Palestina, Sudão, Sudão do Sul, Suriname, Iêmen e Estados Unidos. Moçambique é a única exceção, já que não tem nenhuma associação histórica nem administrativa Commonwealth, e Moçambique já faz parte já é um membro da organização. Durante a década de 60, a África do Sul é colocada em suspensão e se desliga da Commonwealth, devido às suas ações antidemocráticas que aconteceram na época do Apartheid, e ela só foi reinstalada em 1994. Bom, hoje em dia, o que restou do Império Britânico são lugares que seriam economicamente incapazes de se tornarem independentes e necessitam de subsídios do Reino Unido. Todas as populações têm suas próprias assembleias que decidem leis e tributação, e todas as nações que faziam parte do Império são elegíveis para se unir à Commonwealth. Já que a organização parte de uma diretriz muito forte na parte humanitária, é muito comum que os países se ajudem depois de desastres naturais, além de proverem alívio de pobreza, ajudando com distribuição de doação de alimentos, roupas e etc. Atualmente, podemos esperar que a situação da Commonwealth mude, já que o foco da economia do Reino Unido estará voltado para a organização, como afirmou o primeiro-ministro Boris Johnson. A saída do Reino Unido do bloco da União Europeia, o Brexit, causou muita polêmica no mundo todo, já que é a quinta maior economia mundial e sempre teve uma influência muito grande. Com a declaração do Império 2.0, o governo atual acredita que a mudança de foco econômico entre as organizações e o interesse do comércio com os Estados Unidos irá formar novamente o Império Britânico, economicamente e comercialmente falando. Resumindo, a Commonwealth é basicamente um grupo de cooperação formado pelo Reino Unido e suas ex-colônias, lar de 2 bilhões de cidadãos de todos os credos e etnias, e inclui alguns dos maiores e menores, mais ricos e mais pobres países do mundo, representando 30% de todo o comércio mundial. Entre alguns dos conflitos e ações humanitárias que a Commonwealth participou, temos principalmente o retruco dos membros durante as ações da Grã-Bretanha no conflito do Canal de Suez, a questão das Ilhas Maldivas e a guerra contra a Argentina, e a reconstrução de Moçambique após o ciclone de 2019. Nessa última parte do vídeo, eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre a Commonwealth, que está comemorando 70 anos. Essa imagem aqui é a bandeira de Hong Kong, que foi o último território do Império Britânico a ser devolvido em 1997. É depois da Primeira Guerra do Ópio, que foi não uma guerra, mas sim 2 conflitos, um em 1839 e outro em 1856, que a Grã-Bretanha e França se aliaram para permitir em seu território a venda de ópio, uma droga anestésica extraída da papoula. Para os britânicos e franceses, exportar ópio para a China era uma forma de compensar o prejuízo nas relações comerciais com os chineses, que vendiam aos ocidentais mercadorias muito mais valorizadas, como chá, porcelanas e seda. Depois de ser devolvida em 1997, Hong Kong virou um dos centros turísticos, industriais, financeiros e comerciais mais importantes do mundo, desempenhando o papel de trampolim para o comércio e os investimentos na China continental. Ao longo dos anos, o Império Britânico recebeu diferentes nomenclaturas, sendo elas conceitos geopolíticos. O Reino Unido é um estado que inclui nações ou regiões semi-autônomas: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Já os documentos oficiais são assinados em nome do Reino Unido, no papel de Estado. E a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, por sua vez, estão situados na ilha da Grã-Bretanha. O termo Império Britânico não é mais usado, já que os países agora são independentes. A monarquia sempre teve um papel muito importante no antigo Império Britânico, tanto é que alguns países da Commonwealth ainda veem a Rainha Elizabeth II como chefe de Estado, mesmo que agora sua imagem e representatividade política seja apenas simbólica. Esses países são Antigua e Barbuda, Austrália,
Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Granada, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Reino Unido e Tuvalu. Bom, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a Commonwealth e gostado do vídeo. Até a próxima!